Sejam bem-vindos a mais um episódio do FinTalks, o nosso podcast do mercado financeiro e mercado de capitais, operações de crédito estruturado, de quem realmente faz e entrega na prática. Hoje nós temos um tema muito especial, do estagiário a presidente, né? E para falar desse tema aqui, eu trouxe um convidado muito querido, tem uma história muito legal para estar compartilhando aqui com a gente, contar toda a sua experiência. Ele que começou com recursos humanos e foi trabalhando em várias áreas e chegou ao cargo de presidente da companhia Brasil e Dubai. Um presidente nada mais, nada menos que da Mercedes-Benz Brasil e Vans. Aqui conosco o nosso querido amigo Carlos Garcia. Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado. Primeiro, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, estar participando aqui com a conversa, Carlos. Obrigado pelo convite. E como eu sempre falo, né, a gente tem que tomar cuidado com o que deseja, porque pode acontecer. Né? Então, é sempre bom a gente relembrar isso. Né? Fico muito feliz. Obrigado pela lembrança. Que isso. E o que eu puder, é uma honra de uma forma ou de outra, colaborar, estou por aqui. Não, é uma honra. Cada vez que eu converso contigo, eu aprendo horrores. Eu faço MBA a cada bate-papo nosso, né, Carlos? Queria, Carlos, primeiro você se apresentasse, pudesse começar a compartilhar rapidamente de quem que é o Carlos. Assim, difícil do mercado quem não te conhece, né, Carlos? Assim, mas para quem que é de fora, que tá vindo aqui para te verem pela primeira vez, pudesse contar um pouquinho de quem que é o Carlos. Eu sou o Carlos Garcia. Para quem não me conhece, Carlos Garcia. E para quem já me conhece, continuo sendo o mesmo Carlos Garcia. Não mudou nada. Tenho 60 anos. Terminei agora minha carreira na Mercedes-Benz em agosto do ano passado. Então, mais de 36 anos de empresa. Sou casado, conheci minha esposa também na Mercedes-Benz. Tenho 2 filhos, um que já terminou a universidade e atualmente mora em Dubai, vive lá, onde eu tive uma das experiências, um dos assignments. Uhum. Ele decidiu permanecer por lá e já está trabalhando, já está começando a sua carreira por lá. E o outro que está atualmente na Holanda, está fazendo engenharia química e quis também estudar. Acho que eles foram picados pelo comichão. Eu andei muito pelo mundo e eu falo para eles, essa é a melhor herança que eu posso deixar para eles e eu acho que eles já pegaram parte delas. Legal, muito bom. Carlos, você possui uma carreira fascinante, assim, né? Tem como falar que ela não foi marcada por decisões corajosas, você se reinventar e ter uma visão de negócio realmente, assim, que eu falo, muito acima da média. Né? A tua visão de vida, de negócio, de posição, para mim, ela é realmente... Ela destoa das outras pessoas, né? Queria começar abrindo um pouquinho disso, né? Abrindo a conversa de hoje, você contar um pouquinho da sua trajetória, né? Você que começou ali como estagiário e chegou ao posto de presidente, o que não é comum, né? Quando a gente olha, principalmente no Brasil, uma empresa do porte da Mercedes, uma multinacional, um brasileiro começar e ter essa trajetória, assim, meteórica que nem você teve ali dentro. Eu estava até comentando agora há pouco, eu falo, acho que todo presidente, de um jeito ou de outro, começou como estagiário. A diferença é que eu comecei na mesma empresa que eu terminei como presidente, né? Então, eu acho que foi algo incrível. Eu mesmo acho que me lembro e às vezes me pergunto, no primeiro dia que eu entrei dentro da empresa, em 1988, também não imaginava como que seria meu caminho lá dentro. Foram 36 anos dentro da organização. Uhum. Mas eu já trabalho desde os 15 anos, efetivamente. Então, eu fiz escola Senai, fiz tornearia mecânica, depois fui trabalhar numa empresa na linha de produção, como torneiro mecânico, com materiais abrasivos, produtos diamantados que fazia para perfuração de petróleo. Era algo que, de um jeito ou de outro, eu sempre gostei da parte técnica. Fiz projetos de máquina, depois entrei na universidade, entrei na FEI. Eu sempre fui muito exato. Uhum. Né? E quando você comentou que eu entrei pela área de recursos humanos, foi um dos tópicos que eu mesmo, da própria faculdade, coloquei que em determinado momento você passa ou como engenheiro ou como área comercial, você passa a ter que conhecer e lidar com pessoas. Uhum. Então eu quis, e tive a sorte também nesse aspecto, de que quando eu comecei para fazer estágio, apareceu uma vaga na Mercedes, eu me candidatei, fui contratado e efetivamente eu fiquei um mês como estagiário. Eu fui contratado no dia 23 de abril, 24 de abril, praticamente, vamos dizer, quase há algum tempinho atrás, se a gente olhar agora, quase 37 anos, né? Exatamente no mês de abril, foi quando eu fui admitido. E um mês depois, em junho, eu já estava efetivo, como analista de recursos humanos. E como analista, eu cuidava da parte de interface da Mercedes com as escolas.
Uhum. Toda a parte de programa de estágio, programa de mestrado, doutorado, que tinha programa trainee. Então foi algo que eu comecei a trabalhar exatamente no desenvolvimento de pessoas. Então, para alguém que é extremamente técnico, começar já desde novo, com 23 anos, a mexer com isso, eu era sempre um estranho no ninho. Eu ia para várias reuniões, representar algumas delas, Mercedes-Benz. Na área de treinamento, eu encontrava só psicólogos. Acho que eu era um dos poucos engenheiros que navegava naquele mar. Só que, para mim, era um passo necessário para eu ir para a área comercial, que foi sempre algo que eu adorei. E eu consegui, efetivamente, me movimentar para a área comercial em 94, né, com o lançamento de um projeto novo aqui para o Brasil. Era conhecido como a MB-180, e o sucessor foi Sprinter. Tive o prazer de lançar aqui no mercado brasileiro, e já se passaram aí mais de 27 anos, né, 28 exatamente, porque foi lançado em fevereiro, 28 anos. Então, esse também eu considero como o meu filho mais velho dentro da empresa. E aí fui galgando degraus, outras posições. Tive uma pequena passagem também, 3 anos na Alemanha, então me movimentei para a Alemanha. Minha família sempre junto comigo. Voltei para o Brasil, fui para a Argentina. No meio da pandemia, saí da Argentina e fui para Dubai para comandar a operação lá. E em 22, há 2 anos, 3 anos atrás, fui convidado para assumir a operação aqui no Brasil, que é a Mercedes. Mundialmente, ela se dividiu em 2 companhias. Ela tem o que chama Daimler Trucks, que cuida da parte de caminhões e ônibus, e o parte do grupo Mercedes-Benz, que cuida de automóveis e vans. E eu fui nomeado como CEO e presidente da Mercedes-Benz Cars e Vans aqui do Brasil. Então, meu trabalho, meu grande foco foi estabilizar a companhia nessa separação para que pudesse seguir o seu caminho, vamos dizer, independente. Muita coisa dentro desse contexto todo, só da sua tua fala inicial. Acho que só como curiosidade, a minha primeira graduação foi produção metal mecânica, né? Então, essa visão de exatas e depois do comercial é algo que a gente compartilha, né? De saber a metodologia, ter os processos, a gente acaba criando os nossos próprios processos e ajuda em tudo na vida, né? Exatamente. Também aprendi a mexer com o torno, mas só nas aulas só também. Depois nunca mais coloquei a mão nisso daí. Conta uma coisa pra gente, Carlos. O que você acredita que foi o seu maior diferencial, né? Dentro de toda essa trajetória, né? De ter feito Senai, participar de uma empresa metal mecânica, beleza? Entrou como no Recursos Humanos, passou por várias áreas, até chegar a essa presidência e tocando mais de um país, né? Que você ficou nessa ponte Brasil e Dubai por um tempo, e eu sei que era loucura de viagens. Foi uma questão do quê? Foi atitude, foi técnica, foi saber lidar com as pessoas? O que você entende que foi o que ou quais os skills que te levaram a se destacar e te ajudaram dentro desse caminho? Para mim, eu acho que você já falou a palavra-chave no meio dessa pergunta. Eu sempre coloco em algumas apresentações que eu vou fazer, quando eu vou em algumas universidades e converso com algumas pessoas, eu dou muito valor, principalmente com relação à atitude, né? Então, eu acho que eu sempre falei que eu fui sempre um inconformado, nunca fui um revoltado. Revoltado é aquele que, no meu ponto de vista, é aquele que delega para alguém para mudar uma situação. Então, senta aí e aguarda que a situação seja alterada. Mude pra ele, né? Inconformado ok, eu não me conformo com a situação e qual a atitude que eu vou tomar para mudar isso, né? Eu acho que isso foi sempre um dos fatores principais, né, no meu ponto de vista, de ter movimentado, ter mudado dentro da companhia, o fato de se adaptar rapidamente. Então, eu tenho aí essa habilidade cross-cultural, então já tive possibilidade de morar em outros países e entender um pouco como é essa relação toda, como que funciona, e você tem que se adaptar. E minha família, como eu falei, sempre me acompanhou com isso. Então, foi algo que, de um jeito ou de outro, eles também, todos aprenderam. E a vida numa corporação nada mais é do que você se adaptar à situação que está acontecendo naquele momento. Então, vai ter sempre novos desafios, vão ter sempre coisas que não vão funcionar do jeito que você quer, mas se você tiver a atitude correta, no meu ponto de vista, eu acho que você pode passar muito bem qualquer barreira que se interponha na tua frente. Essa imersão que você acabou tendo, né? Você teve na Alemanha, teve na Argentina, teve em Dubai. Qual foi a grande diferença que você pode citar pra gente entre cada uma dessas experiências? Ou que chamou de atenção em cada uma dessas experiências
Aí não só o Carlos como executivo, mas o Carlos como pai de família que teve que se adaptar a tudo isso. Bem colocado, porque a família, para mim, ou para o executivo, você está, queira ou não, durante a semana toda, de segunda a sexta, você está num ambiente que você já conhece e de uma forma ou de outra é igual em qualquer lugar do mundo. Você está dentro do escritório, onde tem todos os mesmos equipamentos. Óbvio, as pessoas que estão lá dentro, os funcionários, têm outra forma de pensar, tem outra forma de agir, e você também tem que ter outra forma de lidar e liderar esse pessoal. Mas eu acho que o grande desafio mesmo foi pro meu filho, quando foi para lá, ele foi para lá quando eu tinha feito 2 anos. Então chegar num país, ele foi para a Alemanha, chegar num país onde você não fala o idioma ainda, você não fala nem o seu próprio, mas não fala o idioma local. Se adaptar com isso, e para minha esposa também, porque não é algo simples. Eu costumo dizer que quando a gente começa a comparar o que é melhor na Argentina, ou na Alemanha, ou em Dubai, ou no Brasil, normalmente é algo um pouco injusto, porque a gente tem a tendência de sempre comparar o bom de um lugar com o ruim do outro. Então, eu acredito que cada lugar tem os seus aspectos positivos. Perfeito, e negativos. Eu concordo. E a gente tem que, vamos dizer, aceitar isso. Acima de tudo, aceitar e ver qual é a melhor maneira de você conviver dentro desse ambiente, né? Porque algo que às vezes é muito comum, né? Ok, nós somos brasileiros, sempre fui brasileiro. E quando você está num outro país, você que é o visitante lá. Então, é você que tem que entender e se adaptar àquela situação. Não vai ser ninguém que vai entender a sua situação como expatriado, que você está lá com a família, está longe daquelas pessoas que de repente você ama, o restante da sua família. O centro, o núcleo está lá com você, mas o restante não, né? Os amigos ficaram, o restante da família ficou. Então, você abriu mão, né, temporariamente disso tudo. E ninguém vai se adaptar, ninguém vai entender esse tipo de coisa. Somos nós que temos que ter o tipo de leitura correta e se posicionar em cima disso. É impactante para todos em volta, né? E assim, a mudança cultural e convivência. E eu vejo também que você teve esse impacto de mudança na própria companhia, né? Porque 30 e poucos anos, a própria evolução da tecnologia que você viveu dentro da companhia, a evolução das tecnologias dos automóveis, caminhão, vans e tudo mais, é incomparável ao que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Quando a gente olha essa questão dessa evolução da tecnologia, toda essa inovação automotiva, né? E quando a gente olha a performance de carro, conforto, como foi para você viver toda essa mudança na mudança do formato da experiência, né? Porque você teve que se adaptar junto, né? Então, porque não foi algo que isolada. Quando você muda de uma companhia e vai para outra, você tem uma experiência aqui, aí você vem para cá, você vai ter um tempo de onboard na outra, vai ter a absorção do outra experiência, e aí os executivos vão se formando. Mas no teu caso, não. Você passou por toda essa evolução, seja do produto, da experiência, da operação, da tecnologia em volta disso. Como que foi isso para você, toda essa evolução constante que você teve? A Mercedes, ela atua em vários segmentos. Na época ainda, quando eu comecei na Mercedes-Benz do Brasil, que hoje é a que é responsável por caminhões e ônibus aqui no mercado brasileiro. Então, quando você começa a entrar dentro desse mercado, você começa a ver as diferenças que tem. Cada um tem um ponto que você tem que buscar. No segmento de ônibus é uma forma, é um approach. No segmento de caminhões é outro. No segmento de vans, que é onde eu tive a oportunidade de lançar um produto no mercado brasileiro, começar a desenvolver todo esse segmento que a gente chama de comerciais leves, é aquilo que você falou, é um monte de tecnologia que entrou no meio do caminho, né? Mas junto com a tecnologia você tem as pessoas tanto que estão vendendo, como a rede de concessionários, como os vendedores, como o pessoal interno dentro da empresa, e o cliente. Você tem que trazer isso e acompanhar isso e estar bem atento a tudo que vai estar sendo feito. Por quê? Porque senão você acaba sendo ultrapassado por isso, né? E hoje, quando a gente vê, de maneira geral, nós estamos ainda numa fase que eu acho que é única dentro da indústria automobilística. Pode ser que teve isso também no princípio, quando teve a transição dos cavalos para os automóveis, porque antes a autonomia dependia da quantidade de grama que o cavalo comia para te levar de um ponto A para B ou levar a mercadoria. Até que efetivamente os automóveis começaram, principalmente com motor a combustão,
começaram a se desenvolver. Então, hoje, não só aquilo que tem dentro do produto, mas até a própria propulsão, né, entrando aí já para o segmento dos elétricos e para esses veículos, o que mudou? Mudou muita coisa. As pessoas que desenvolviam os motores a combustão são as mesmas pessoas que têm que desenvolver esses veículos elétricos. Então, essa tecnologia, de um jeito ou de outro, tem que ser incorporada, tem que ser assimilada o mais rápido possível. E vão ter outras coisas que ainda vão chegar. Por exemplo, a inteligência artificial, que logo, logo vai estar batendo a porta, já está batendo a porta, também dentro dos veículos. E você não usa só fora, você também vai usar dentro dos veículos. Sim. Hoje, se você olhar o que tem de equipamento dentro de um automóvel, o que tem de memória lá dentro, o que tem de HDs, softwares que estão sendo colocados lá dentro, é algo que você não tinha na sua casa quando a gente começou, sei lá, com a internet de escada, onde os famosos 56K. Sim. Não posso falar muito, senão estou tá entregando a minha idade, né? Muito bom. Eu tive recentemente a experiência de pedir o Uber Eats e veio com automóvel autônomo da Tesla. É algo impactante mesmo, né? É algo que realmente você não espera acontecer, não foi pedido de propósito e chegou, né? Então, eu vejo que a inteligência artificial, como em todas as áreas, ela impacta e transforma, né? Não tem como ser diferente, né? A inteligência artificial hoje já é uma realidade, né? A gente passou por uma percussão de várias tecnologias ao longo desses últimos anos. Quais os avanços tecnológicos que mais impactaram na indústria, assim, que você enxerga que o N, não importa, fica à vontade de explorar, que impactaram a evolução da indústria automobilística como um todo? O que teve de evolução que você entende que isso mudou mesmo sobre o que a gente fazia? Quando você olha para a indústria como um todo, ou para o automóvel em si, acho que são 3 grandes tópicos, né? Para mim, lógico, a eletrificação é algo que, lógico, aqui no Brasil a gente ainda está muito incipiente, nós estamos começando, nós estamos engatinhando quando nós comparamos 2, 3% de participação de veículos totalmente elétricos no mercado brasileiro contra uma Noruega que já tem quase 90%. Caramba. Óbvio que as realidades são totalmente distintas, mas você vê que caminho que tem que ser traçado. Então, para mim, a eletricidade como propulsão, a conectividade e digitalização do veículo, cada vez mais. Se você olhasse antes para um automóvel, você tinha o quê? Você tinha um rádio onde você sintonizava e terminou. Painéis, instrumentos, onde você via um contagiros, um odômetro, que era tudo mecânico. Hoje você tem uma tela onde você baixa aplicativo, em alguns você assiste filme, ouve música, conecta streaming do teu celular para dentro do carro, ou seja, toda a parte de conexão e digitalização também é muito forte. Esse é algo que chegou e não vai voltar atrás. E veículo autônomo, né? Para nós ainda é uma realidade distante, que a gente olha aqui, porque a cidade tem que estar preparada, tem que ter outro ambiente para que você consiga viver. Mas hoje, como você contou sua própria experiência lá, na Europa, você tem algumas experiências, eu posso dizer, da Mercedes mesmo, junto com a Bosch, lá em Stuttgart, no parking, lá no estacionamento número 6, desde 2021, existe um app no carro que você tem, é lógico, o carro tem que estar com um app conectado junto para você. Então, com esse app, você tem uma função chamada Valet, onde você chega com o teu carro, para o teu carro naquela faixa azul, tira suas malas e vai pro aeroporto pegar o avião. Você aperta o Valet e o carro vai sozinho procurar um lugar para estacionar. Então, e quando você volta, é o inverso. Então, ele é literalmente um Valet, só que não tem ninguém para dirigir. Ele vai sozinho buscar um lugar onde ele pode estacionar. Quando a gente olha esse tipo de coisa, ele impacta, né? No primeiro visual, você fala, o veículo se movendo sozinho no estacionamento, é um ambiente, queira ou não, controlado, difícil de você manobrar, mas controlado. Só que você começa a otimizar uma série de coisas. Por exemplo, você otimiza o espaço do próprio estacionamento, você já não precisa parar distante um do outro para abrir a porta para você descer do carro. Então, com isso, para aqueles países que têm problema de espaço, você ganhar esses centímetros contra em termos de capacidade. Você consegue aumentar a capacidade do seu estacionamento, você consegue começar a ter outras funcionalidades. Você devolve para o cliente algo que, queira ou não, quando a gente está dirigindo por aqui, a gente hoje perde muito tempo dentro de um veículo. Então, se esse veículo puder, em determinadas condições,
andar sozinho, se manejar, com certeza você vai poder acessar o teu iPhone ou o teu tablet, você vai poder trabalhar. Essas funções, inclusive, já são realidades em alguns lugares, né? A Mercedes foi, na época, foi a primeira a ter reconhecido o nível 3, que ainda significa que o motorista tem que estar presente. Você tem que estar sentado lá com o volante, mas você está autorizado a não mais dirigir, a não mais... Você passa o controle para o veículo, mas você tem que estar ali, ponto para assumir. Mas você está permitido falar o telefone, está permitido escrever um e-mail, está permitido fazer um jogo, fazer o que você quiser. Devolver para o cliente aquilo que é algo precioso, por exemplo, tempo. Algo que não tem preço, né? Exatamente. Hoje eu sou um grande usuário de táxi, de Uber, por causa disso, porque o tempo que se fica no trânsito em São Paulo, sair do escritório, que fica na Morumbi pra cá, que estamos na Paulista, perto da Paulista, foi cerca de 40, 30 e poucos minutos, quase 40. É o tempo de uma reunião. Aqui pelo celular eu já adiantei um monte de coisa e realmente faz falta isso no nosso dia a dia, né? E quando a gente olha todo esse impacto, você acha que isso pode levar a um novo modelo de consumo de veículo? Igual que você falou em IA, de automação de carros autônomos, no modelo de carros por assinatura, né? Você acha que isso é uma realidade? Vejo que não vai ter como fugir disso a longo prazo, mas não vai demorar muito. Como que é a tua visão olhando esse conceito, tendo essa visão dessa tua experiência tão presente na indústria? No setor automotivo, quando eu falo da parte de automóvel propriamente dito, depende muito em que segmento você está atuando. Né? Então, você tem os segmentos onde estão as marcas mais premium, as marcas mais, vamos dizer, luxuosas, e você tem os segmentos de massa. Então, depende muito onde você atua. Por quê? Porque existiam algumas tendências, como você falou, os veículos por assinatura, ou os veículos de share. Né? Então, você simplesmente não comprava. Você chegava, pegava na Europa, era comum. Você tinha isso, tinha um cartão, via o carro parado, que nem o patinete que a gente tinha por aqui, via automóvel, pegava, usava 1 hora e deixava no próprio lugar onde você ia. Só deslocava de um ponto A até B e você alugava por aquele tempo. Existem hoje também algumas empresas que fazem isso aqui no Brasil. Mas, óbvio, a pandemia mudou algumas coisas, porque antes algo que você estava acostumado a dividir com os outros, por conta da pandemia, você falou assim, não, agora eu quero o meu, não quero o outro. Isso depende muito do segmento onde você vai atuar e no país que você está. Você pega um automóvel dos Estados Unidos, ele é um bem de consumo. Né? Então, você faz leasing, você troca, que nem algumas marcas também aqui no Brasil já estão fazendo isso, você faz um contrato e troca. Você não tem mais, teoricamente, a posse. Nós sempre fomos muito a posse, é meu, ser proprietário. Hoje, ninguém mais. Como eu falo, depende do segmento. Tem carro hoje que tem em alguns segmentos nossos que a pessoa ela quer ser proprietária, por quê? Porque o carro dela vai virar daqui a 2, 3, 4 anos. Hoje, se eu falo, por exemplo, um motor V8, todos querem comprar um motor V8, independente de ser o veículo, tendência do veículo elétrico. Quem é apaixonado por esse carro quer ter um carro desse, quer passar para o filho, quer ter, porque não sabe quando, até quando vai se poder produzir. Em alguns lugares, já estão falando, já existe a previsão de ser banido, como na Europa mesmo, em 2035. Óbvio que existe hoje muita discussão se isso está correto ou não, se vai funcionar nessa velocidade. Ainda tem muita indefinição no meio do caminho, mas eu acredito que é um caminho sem volta. É só questão de tempo. Em que tempo isso vai acontecer? Aconteceu em outros segmentos. Aconteceu com celulares. Se nós lembramos do início do nosso celular, e de novo, né, acaba entregando minha idade quando eu falo isso, celular aqui no Brasil era declarado no imposto de renda. Você colocava que você tinha uma linha e você tinha a posse de uma linha. Hoje você entra para pedir, sei lá, um endereço numa loja qualquer, de qualquer operadora, você vai perguntar o endereço, você sai de lá falando com o telefone com chip. Então... Não precisa nem do chip mais, né? O eSIM você já hoje... tem o eSIM, nem chip mais você utiliza e já sai com a internet mundialmente já podendo utilizar, né? O tema vai ser sempre a tecnologia. Tecnologia não se para. Né? Você tem que se adaptar a ela, ver qual é a melhor forma de convivência com tudo isso, e aceitar e entender. O que vai ser para cada país tem uma velocidade, tem um poder aquisitivo, tem determinadas faixas, nós temos alguns outros temas a serem resolvidos, por exemplo, aqui no Brasil, e em outros lugares ainda não tem que resolver, já estão resolvidos, já começaram antes.
Uhum. Montadoras chinesas no Brasil. No primeiro momento a gente viu com veículos em combustão e agora, mais recente, os elétricos, né? Quais os impactos que você viveu das chegadas delas no primeiro momento como combustão? Como você enxerga que isso vai impactar daqui para frente no mercado brasileiro? Não foi diferente do que aconteceu com a indústria japonesa, a indústria coreana, Uhum. no seu momento, cada um na sua faixa. Aí na década de 70, 80, mesmo alguns produtos que nós recebemos aqui no Brasil, que nós não tínhamos, porque efetivamente era proibida a importação, o veículo só abriu em 1991, quando que foi possível importar, mas quando você olhava os veículos japoneses também passaram por um processo de evolução dentro desse período, os coreanos e agora os chineses. Quando você fala do mercado chinês, o mercado chinês ele vem numa evolução constante, ele é hoje o maior mercado do mundo. Só para dar uma dimensão, o mercado brasileiro é um mês de venda do mercado chinês. O mercado anual do Brasil é um mês do que se vende lá. Lá se vende. Caramba. Lá você tem 27 milhões de veículos que são comercializados internamente, mais aquilo que se exporta para outros lugares do mundo. E os chineses, dentro das condições que foram colocadas para eles trabalham, todas as montadoras têm participação dentro desse processo. Então, todas as empresas têm fábricas e produzem na China, com transferência de tecnologia. E, óbvio, agora, nessa mudança do motor a combustão para os veículos elétricos, o chinês tem escala. Com isso também é óbvio que tem custo de produção, porque é parte de todo o processo. A escala ajuda a baratear o custo. E concorrência, eu sempre coloco dessa forma, concorrência é sempre bem-vinda, desde que todos joguem com a mesma regra do jogo. Se todo mundo jogar com a mesma regra do jogo, tá bem para todo mundo e cada empresa tem que se adaptar para fazer o seu melhor em produto ou em serviço para que você continue mantendo a sua posição. No mercado que eu atuava, no segmento premium, é um pouco mais difícil para eles nessa chegada. Por quê? Porque entra muito o peso da marca, a tradição, tem outros fatores que influenciam. Não é só o produto em si. Tem outros fatores que influenciam, mas que tem que ser monitorado, porque em outros lugares a gente já viu efetivamente quando eles vêm, qual a forma deles entrarem e abordarem o mercado. E os produtos são bons. Eu estive na China em setembro do ano passado e vi os produtos na rua. Você andar numa cidade onde 60%, 70% dos veículos são elétricos, você percebe a qualidade do ar, óbvio, eu não conhecia antes, mas você vê atualmente, eu estou no meio de uma cidade com 20 milhões de pessoas, que ar é esse? Limpo, e o nível de ruído. Do mesmo jeito que passou em São Paulo, quando se proibiu os outdoors. Você tinha a poluição visual, que era outdoor para todo lado. Quando São Paulo proibiu e diminuiu, a gente começou a ver a cidade de uma maneira diferente. Então, é um processo que não se para, não vai se parar, e cada um tem que escolher exatamente quais são os melhores produtos, os melhores processos que você vai ter que implementar para continuar ganhando o jogo. Sim. Que alguns vão ficar pelo meio do caminho? Pode ser que sim. Tem alguns que vão sofrer muito mais do que outros. Eu vejo que boa parte das montadoras mais tradicionais do Brasil, todas têm seu próprio banco, que é um dos braços financeiros que apoia no financiamento e é um grande impulsionador de vendas. Você acha que é uma tendência aqui dessas montadoras chinesas também criarem seus braços financeiros no Brasil para apoiar no processo de vendas, ou você entende que o caminho é buscar parcerias com as instituições financeiras locais? Eu acredito que eles não vão montar os seus próprios bancos aqui. Porque você tem, a partir do momento que você monta um banco, você é regulado pelo Banco Central. Exato. E você tem que ter uma série de comportamentos um pouquinho distintos. Eu acredito que para eles ganharem velocidade, eles vão firmar, como já estão, firmando parceria com alguns bancos. Porque o setor automobilístico, assim como outros setores da indústria ou mesmo do agrobusiness, depende muito do financiamento. As montadoras, para fazerem sua mudança de produto, atualização, então é investimento, é muito investimento que tem que ser feito. No processo, ou seja, você produzindo ou você importando, né? Depois é você vendendo para o seu concessionário, quando você tem concessionário, ou em algum modelo de negócio que alguns usam, que seriam as vendas diretas, de uma forma ou de outra, alguém está absorvendo isso. Você tem muito fluxo de dinheiro aí, né? Crédito entre montadora
e concessionário, entre concessionário e cliente. Porque nós estamos falando de um mercado de 2,6 milhões total, né? Não só de automóveis, mas um mercado total de 2,6. Só que o segmento de usado é 6 vezes maior do que isso. Então, se eu falo para a montadora, ela por ano vende, as montadoras todas, o mercado inteiro, vende 2,6 milhões de veículos. Só que o que circula dentro da economia como um todo, troca de mão entre veículos usados, caminhões, ônibus e tudo mais, nós estamos falando de 6 vezes mais. O mercado é 6 vezes maior. Então, o concessionário, para poder comercializar tudo isso, porque é ele que viabiliza a troca ou outras lojas, outros fornecedores, você precisa de muito crédito disponível para poder fazer todo esse tipo de jogo. E, queira ou não, impacta, principalmente quando a gente olha as taxas de juros aqui do Brasil agora, acima dos 14%, é muito caro dentro da sua operação financiar da montadora para o concessionário, do concessionário para o cliente final. Então é muito alto esses juros. Então, isso de uma forma ou de outra é um freio na própria economia. Por enquanto ainda nós estamos sentindo o mercado caminhando, mas todos têm uma preocupação. Duas coisas que são complicadas na indústria automobilística: taxa de câmbio, o que impacta no teu custo de produção ou de importação do veículo. Então, obviamente, isso impacta no preço. E o segundo é o juros. Então, dependendo de câmbio e juros, esses são os dois coeficientes que você tem que ficar monitorando para continuar vivo. Eu concordo. Eu vejo que assim, existe uma oportunidade ainda pouco explorada, que é essas montadoras chinesas se aproximarem das fintechs, né? Porque hoje a maior parte das fintechs que trabalham com financiamento de veículos, elas têm por detrás como veículos de captação FDICs. Que por causa da instrução 75 da CVM já são passíveis de captar fora sem barreira de entrada, o custo de entrada do dinheiro de capital estrangeiro para ser aportado aos FDICs para financiar as operações. Então eu vejo que existe ainda uma margem de trabalho ainda inexplorada, que são essas fintechs olharem isso mais de perto, mas buscando capital estrangeiro para financiar no Brasil, porque aí a gente vai ter taxas mais competitivas de captação quando a gente olha do que ir no mercado brasileiro, até mesmo de varejo, para captar. Eu queria só trazer um tema um pouco polêmico, né? Você acha que essa questão do tarifaço pode ser um impulsionador da vinda das montadoras chinesas para o Brasil? O Brasil não vai compensar se eles perderem algum volume nos Estados Unidos. Não é esse mercado. A compensação é o mercado brasileiro como um todo. Estamos falando do mercado americano de 17, 18 milhões de veículos. Então, você falar que a China agora, por conta da tarifa, eu acho que eles estão agora muito mais preocupados com a Europa do que com os Estados Unidos, de como eles vão se estabelecer lá. Inclusive, algumas montadoras estão vendendo as operações, fechando fábrica. Na imprensa, isso você ouve, né, algumas que estão com muita dificuldade e que os chineses estão efetivamente começando a montar e a produzir lá. Todo o parque de produção basicamente estava na China. Para o Brasil, o tema que eu vejo mais recorrente, eu não vejo tanto as empresas chinesas vindo, porque eu acho que a partir do momento que o mercado aumenta, tem espaço para todo mundo. O tema é se a gente ficar na proteção de mercado e tentar manter esse mercado nos 2 milhões e 600, 2 milhões e 900 ou 3 milhões e tentar se dividir, porque daí, é óbvio, você vai ter perda de share de algumas montadoras para que possa ter isso. Porque mercado tem. Nós já tivemos mercado muito maior do que esse há 15 anos atrás. Nós já chegamos a vender 3,4, 3,8 milhões de veículos. Tinha capacidade produtiva de 5 milhões. Então, óbvio que sempre o setor automobilístico reclamava da ociosidade. E o que vai acontecer quando você fala de ociosidade, vai ser uma ociosidade no México. O tarifaço que veio para a China também teve uma tarifa, não foi um tarifaço, mas também para o México. Então, muitas empresas que produziam no México para mandar para os Estados Unidos vão levar suas linhas de produção para dentro dos Estados Unidos, mas vai sobrar capacidade no México. E o Brasil tem um acordo comercial com o México, onde você pode importar e exportar, vice-versa, de um lado para o outro, com zero. Hoje, isso pode ser uma grande ameaça, então. Então, você pode olhar, e quem são as montadoras que estão lá? Não são só as chinesas, são também as tradicionais que mandavam para o outro lado. Sim. O Brasil, acho que tem que continuar mantendo, porque a briga vai ser onde eu vou aportar esse dinheiro. Das montadoras, inclusive, tradicionais, que já estão por aqui. As chinesas, elas vêm somar, ainda tem muita
muita discussão no mercado, né, de como isso vai entrar, como vai funcionar. Os produtos, cada vez mais você olha, né, e vê a qualidade já. Nós não estamos falando mais daquele chinês que entrou há 15, 20 anos atrás aqui, onde o pessoal olhava e falava assim, espera lá, isso daqui, será que está autorizado a andar, pode andar ou não? Hoje nós já estamos falando de outro nível. Acho que isso é uma máxima que a gente passou a aprender em todos os segmentos, né? Até as notícias mais recentes, até das grandes marcas luxuosas de tudo no mundo, sendo fabricadas na China, indo para a Europa só para pôr as suas identidades, embalagens e, bom, toda a sua estratégia de produção mais competitiva, que é natural de todo empresário olhar que eu produzir mais barato para ter margens maiores, não tem como. Excluindo essa questão de quando a gente olha a aquisição pela marca, ou pelo luxo, ou pela potência, e a gente olha pelo consumo massivo do produto, você acha que, olhando esse contexto, os bancos das montadoras do Brasil pode ser um diferencial dentro desse momento para financiamento? Eles podem ser um braço que realmente vai destoar nessa questão em nível de competição para suas empresas, em poder apoiar dando, seja mais linhas de crédito ou condições mais competitivas de financiamento comparado a uma montadora de fora que está vindo e vai ter que, não tem o seu braço, vai ter que buscar um parceiro e automaticamente ela vai ter que, a competitividade vai ser diferente de crédito, né? Como você colocou, acho que depende muito do teu funding, né? De onde vem o dinheiro, basicamente. Sim. Né? Então, para qualquer banco de montadora, dependendo do mercado onde você atuando, por exemplo, no mercado de caminhões, no mercado de ônibus, você tem muito suporte via Finame. O funding vem do BNDES, Finame, e isso, de uma forma ou de outra, se repassa. Por quê? Isso impacta diretamente na inflação. Então, qualquer coisa que você tenha juros muito alto que vai impactar na aquisição de um caminhão, automaticamente isso vai para o frete, automaticamente isso acaba contaminando a economia como um todo. Então, você já existe essas linhas diferenciadas. Quando você passa aí já para o setor do particular no automóvel, também digo que depende do segmento onde você está atuando. No segmento premium, e aí é só o segmento onde você está atuando, e pode ser até dependendo da região do país onde você está. Em alguns lugares, você tem 70% cash, ou seja, Caramba. pagamento à vista para um determinado bem. Para outros, já não. Você entra com automóvel, você tem que financiar, você tem 48 meses, algo que é típico no Brasil, 36, 48 meses. Lá fora, normalmente você tem coisas de mais curto prazo, né? 18, 24, e estamos resolvidos dessa forma. Por quê? Porque o automóvel, a cada 3, 4 anos, você muda alguns detalhes dele, faz um pequeno facelift, em 8 anos você muda o veículo praticamente completamente. Como te disse, eu acho que, primeiro, como poderia vir esse dinheiro de fora para esses bancos de montadora, né? De onde viria esse funding? Porque normalmente eles tomam mesmo aqui no mercado interno. E aí, se toma no mercado interno, você está sujeito a uma Selic no nível que está. Então, isso de um jeito ou de outro, a gente sempre fala, né? Mas agora tem juro zero, juro isso. Isso são descontos embutidos, né? que são feitos para você fazer equalização de taxa. Eu acredito, como você tinha me perguntado para as fintechs, que existe sim potencial, principalmente para os novos, aqueles que estão chegando, uma forma de ganhar velocidade e entrar, porque você tem os FDICs, que é para financiamento dos seus estoques, para que você possa colocar o veículo à disposição, os carros que você está pegando no trade-in, que são os seus usados. Então, cada vez mais você vê ação nesse sentido, as montadoras trabalhando junto com seus concessionários para fazer trade-in. Então, traga o seu carro que vai ter 20 mil de trade-in, te pago tabela FIP mais um determinado valor. Então, você tem, isso é comum, né? Você vê juros zero, trade-in, tabela FIP, né? O que é isso? Isso são instrumentos que as montadoras têm junto com os seus concessionários para trabalhar os seus descontos e fazer a roda girar. Sim. Eu vejo que no Brasil, você mesmo citou o FDIC como hoje é um grande instrumento, né? Não tem como falar os veículos disponíveis, o FDIC, a gente acompanhando que as montadoras fazem, o FDIC tem sido um dos grandes parceiros de funding para financiar a sua relação, principalmente com seus distribuidores e seu ecossistema produtivo, né? Quando a gente olha o regulatório novo, a capacidade de captar em varejo, eu realmente acredito que esse pode ser um diferencial.
Se as empresas entenderem de como utilizar isso, não só para fazer o que é o tradicional, mas olhar como uma ferramenta para fazer gestão de capital de giro mesmo, dentro do seu ecossistema, olhando a possibilidade que hoje eu tenho de captar dinheiro como mesmo investidor de varejo de um CRI e trazer isso para uma realidade de uma montadora, permitir que esse investidor de varejo possa lá no last mile financiar o cara que quer comprar o veículo. Existe uma questão cultural gigante ainda mais. Sim, tem. Gigante, mas no ponto de vista regulatório e operacional, tecnológico, isso já é factível. Eu acho que a gente pode ter uma nova onda de financiamentos mais competitivos que pode vir a impulsionar. E o que me chama muita atenção é que talvez o mercado disso não seja nem os novos, seja esses 6 vezes de usados que você comentou, né? Que são pessoas que vão procurar linhas de financiamento, porque o cara tá comprando usado é que ele já tá buscando um veículo mais acessível. E normalmente esses caras provavelmente vai estar utilizando linhas de financiamento em cima disso. E aí poder se utilizar de linhas mais competitivas pode sim se tornar um grande impulsionador para toda a economia. Depende muito do seu apetite para o risco, né? Porque aí você tem as inadimplências, isso tudo é acompanhado e tem que ser acompanhado e monitorado bem de perto. Queira ou não, qualquer coisa, do mesmo jeito que você tem a roda girando, a partir do momento que uma engrenagem para de girar, você começa a voltar com todo esse processo. E o concessionário, de maneira geral, ele é a ponta. Se você olha esse processo inteiro, veículos novos, é a ponta do iceberg. Sim. Pro lado de baixo do mar é que tem efetivamente mais 6 vezes está lá embaixo e uma está aqui em cima. Então, aqui embaixo é onde roda efetivamente o mercado. E aí você está falando de veículos com poucos anos de uso, né? Ou até muitos anos de uso. A idade média da frota brasileira ela é muito alta. Se você pega em alguns segmentos, vamos falar de caminhões, você tem idade média de 20, 25 anos. Né? Teoricamente, esses veículos já tinham que estar, alguns deles até fora de circulação, não deveriam estar mais rodando. Então, as montadoras, de uma forma ou de outra, sempre também estão buscando junto ao governo uma forma de buscar programas para renovação de frota, porque quando você tem um mercado de novo, dentro desse outro mercado, 6 anos aqui, você tem veículos que estão aqui embaixo que já deveriam ser utilizados para reciclagem, descarte, já deveriam sair das ruas de uma forma ou de outra. E hoje não existe nenhum programa. O governo fez um programa de renovação, principalmente no segmento de caminhões, mas isso ficou por pouco tempo, limitado a um determinado volume, um certo funding, de concreto mesmo, não é um programa perene, onde você efetivamente começa a tirar da rua esses veículos os veículos mais velhos, queira ou não, poluem mais, são mais inseguros, não têm os mesmos equipamentos de segurança que estão disponíveis por conta até de legislação, se permitia naquela época essa legislação. Então é comum você ver na Europa com os cheques que você tem que fazer com o teu carro com 4 anos, 5 anos de uso, às vezes algumas pessoas, dependendo da idade, preferem abandonar porque o que tem que trocar no carro é mais caro do que o valor residual dele. Sim. Então acaba deixando, eu falo assim, olha, prefiro descartar do que continuar utilizando. Óbvio, nós, por questões financeiras, nós não estamos nesse patamar, o nosso PIB per capita é totalmente diferente, é outra realidade, mas deveria existir um programa consistente e perene para isso, porque isso te ajuda na segurança das estradas, isso te ajuda no controle, na sustentabilidade do teu veículo. Hoje, os veículos, por lei, tem que ser, as montadoras já podem vender veículos novos, Euro 6. Ok, maravilha. Ainda existe Euro 0 rodando na rua. Quando você compara o nível de emissão de poluição de um e do outro, você fala, o elétrico é necessário? Sim, o elétrico é necessário, mas tem uma outra ponta que polui muito mais do que essa ponta aqui do comecinho. Sim. E não é só uma questão de funding, né? É uma questão também cultural, eu acho também, né? Para as pessoas entenderem essa necessidade da evolução disso como uma necessidade mesmo de melhoria para o todo. Você concorda? Eu concordo, mas tem todo um aspecto também social, porque as pessoas que têm esses produtos são aquelas que, dentro do processo todo, podem não ter condição aí entra o funding para de subir. Sim.
de um patamar para outro. Então, são vários tópicos que têm que ser, vamos dizer, abordados. Mas eu não tenho a menor dúvida, funding ou financiamento para o setor automotivo é chave. Por isso que cada vez que você vê o Banco Central subindo juros, isso e aquilo, todas as montadoras, Anfávia, clientes de uma maneira geral, por quê? Porque você tem um outro fator. Se eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho algum problema de recessão, eu tenho medo, eu não vou assumir dívida. Então, aí não é os juros, aí é o outro receio. Mas hoje, em alguns lugares, você está, podemos dizer, até com pleno emprego. Está faltando em algumas atividades, está faltando gente para fazer. Você tem a posição lá e você não consegue preencher. Atividades que realmente estão muito escassas, não tem mais profissionais, né? Se deixaram de existir. E acho que quando a gente olha, olhando aqui do nosso lado de tecnologia, bons profissionais está muito escasso. A dificuldade de contratar gente que realmente está disposta ali é bem delicada no processo de recrutamento, né? Eu acho que do nosso lado, eu acho que a dedicação que a gente tem com o nosso time sempre foi um dos grandes diferenciais nossos, né? Nisso a gente sempre teve sempre tivemos como companhia um grande apoio de ter um time 100% dedicado, e foi um dos nossos diferenciais para fazer isso acontecer, né? Pegando esse gancho, né, de profissional, motivação e tudo mais, como que foi para você se manter assim motivado durante tanto tempo na mesma companhia e formar tantas pessoas, né? Porque eu te conheço, você formou muita gente que está aí espalhada no mercado e são hoje CEOs e líderes de grandes empresas do Brasil e fora, né? Eu acho que ter iniciado minha vida pelo treinamento, lá com os meus 23 anos, eu fui meio que picado por esse bichinho, né? Então depois eu acabei dando aula, sendo professor, ou seja, já fiz um pouco de tudo em várias frentes, mas eu sempre gostei desse aspecto de como administrar as pessoas, porque se você tiver dinheiro, você compra as melhores máquinas, você monta os melhores processos, mas aquilo que você falou, às vezes me falta a pessoa. Não adianta eu ter o processo, ter equipamento, ter o software, ter tudo rodando, mas não ter a pessoa que rode, né? É tudo isso. Então, manter essa... Para mim, eu sempre fui muito motivado. Por quê? Porque, primeiro, eu via, quando eu comecei, o que a empresa investia no desenvolvimento das pessoas, né? Para que ela pudesse depois ter a volta, óbvio. Teve uma série de processos que você não consegue implementar se você não tiver um baseline estabelecido, se você não tiver uma base sólida para isso. Mas, para mim, foi sempre estar junto com todo o time, estar entendendo, estar sentado com eles, dando suporte. Eu nunca fui nenhum chefe ou líder, vamos dizer assim. Não me considero um chefe de ficar dentro da minha sala com a porta fechada, esperando acontecer aquilo que tinha sido feito. Não. Eu sou um de que joga junto. Então, se nós vamos para lá, tudo bem, minha função é outra. Então, vamos lá, como treinador, que nem no barco de remo, bota o megafone, vamos lá dar suporte e gritar e estar junto com todo mundo. E gritar, quando a gente fala gritar, é motivar a turma. E algo que para mim, acho que foi o ápice e o final, foi exatamente a última posição, onde eu fiquei aí nos últimos 2 anos como presidente e CEO. Por quê? Porque eu também tive a possibilidade de, junto com a minha área de relações humanas, implementar uma série de coisas que, quando eu comecei na empresa, eu achava que não era certo, que deveria ser colocado. E eu falava a todo instante para o pessoal, eu falava, olha, nós começamos um processo, tem um processo? Ok. Está demorando demais, está tendo muito espaço, não está olhando para aquilo que a gente quer, que a gente tem que agregar valor para o cliente. Se é só um processo burocrático, elimina, troca. E às vezes a gente se apega a algumas coisas. Mas por que você está fazendo isso? Você pergunta a algumas pessoas, porque me ensinaram assim. Então me ensinaram assim, é assim que eu sei fazer e é assim que eu continuo a fazer. Então é que nem contar história, né? Eu vou contando história e vou fazendo, vira a história do telefone sem fio. Eu vou agregando alguma coisa e o teu processo, se você não estiver lapidando ele sempre e olhando, e às vezes tem até coragem de falar assim, gente, esse processo está desgastando todo mundo dentro da empresa, não está agregando valor para o cliente, não está fazendo... Muda. Ou para de fazer. Eu fiz várias vezes na empresa relatórios que eu tinha que mandar para muitas pessoas. De vez em quando eu falava, eu acho que ninguém mais está lendo isso, porque ninguém me pergunta nada disso. Eu simplesmente parava de mandar e-mail para algumas pessoas que recebiam. E quando alguém reclamava depois de 2, 3 semanas, assim,
Tá, mas só depois desse tempo, será que eu tenho que investir todo esse tempo para preparar isso? Porque alguém, em 2 semanas, me perguntou determinada coisa. E hoje, tudo bem, você tem mais tecnologia. No passado, Sim. hoje você tem um BI, onde você avalia as coisas muito mais rápido. Antes era tudo em planilha de Excel que você tinha que montar e você perdia um tempão. Então, eu sempre fui adepto, não é perder. Se eu tenho que investir meu tempo, eu vou investir meu tempo na análise e não na coleta de dados. Dado tem que estar disponível na nossa mão. Porque quando você faz um processo e fica 8 horas buscando dado e 2 horas avaliando, já está errado, do meu ponto de vista. Você tem que ter no máximo 2 horas para coletar e 8 horas para avaliar, para você começar a jogar com essas informações. E eu acho que isso, a inteligência artificial, Sim. mesmo os processos hoje, em algumas ferramentas que estão disponíveis, te ajuda muito. Então, eu sempre gostei de ler, gosto muito de história, sempre estava junto com todo mundo. Eu acho que isso foi o que me motivou. Eu nunca fui de ficar sozinho sentado. Eu sempre tinha que estar no meio de enfiado no meio da galera ali. Exatamente. Muito bom. Para me sentir também como parte do jogo, né? Eu era um que queria estar jogando. Óbvio, cada um com uma posição. Queria pegar esse trecho que você colocou da análise dos dados, né? Não da coleta, se dedicar tempo, né? Porque a gente vive hoje, na minha opinião, a gente já deveria ter passado essa fase. Acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente está indo Gartner coloca isso, não sou eu, está 10 anos atrás do restante do mundo em adoção de tecnologias corporativas para executar as coisas, onde que a maior parte dos empresários ainda gastam muito tempo coletando dados e não analisando dados. Isso vem dos estudos do Gartner. Quando a gente olha isso, e aí a gente olha a inteligência artificial, a gente vê um mundo totalmente novo surgindo. Quando a gente se aprofunda um pouco na inteligência artificial, a inteligência artificial ela vai muito além do chat GPT e compilar as coisas, fazer query, que é de forma recreativa, né? O chat GPT é para uso de forma recreativa ainda. Pode facilitar alguns processos corporativos, sim, mas não é o objetivo da inteligência artificial, que esse não é o primeiro nível, nós temos outros 2 níveis de capacidade da inteligência artificial de muito mais profundidade, geralmente entrar, executar e criar coisas novas a partir dessa análise dos dados que foram coletados e realmente impactar, seja em evolução de processos, melhoria, diminuição de tempo, eficácia que vai gerar tudo isso. E você comentou no decorrer da nossa conversa que a inteligência artificial foi um dos grandes impactantes aí da transformação. Ainda está muito incipiente. Exato. Né? É um dos pilares para o futuro. Para o futuro. A gente ainda está engatinhando, literalmente, quando a gente fala em inteligência artificial. Você tem uma outra iniciativas ali muito interessantes no mercado. Quando a gente olha da energia renovável, também é outra tecnologia exponencial que a gente tem adaptado, mas a gente também se depara com o desafio das baterias, né? Que é um desafio que o mundo tá lutando para administrar isso daí. E aí a gente olha uma geração nova chegando que não passou pelas experiências e dificuldades que as nossas gerações passaram para aprender a lidar com essas coisas, né? Aí eu queria fazer uma pergunta bem assim, colocar na fogueira agora, né? Você teve que lidar com várias gerações que aprenderam a usar as tecnologias de várias formas diferentes. Como você enxerga isso de ter visto lá geração X, geração Z, e aí a gente vai para uma geração agora que fica desesperada e entra em pânico, o seu celular acaba, né? E o impacto disso, da relação dela no trabalho. Como que foi essa visão tua e ter que lidar com esse... Eu sei que cara novo não ia acessar o presidente, não vai ter esse contato direto, mas por tabela a empresa como um todo teve que aprender a conviver e trabalhar com jovens que hoje eu vejo que estão muito crus na vida real em função da alta imersão em tecnologia que eles foram submetidos desde criança, né? Como eu falei, né, no princípio até na nossa conversa, tenho 2 filhos, de um jeito ou de outro eu também isso em casa. Então, dentro daquilo, sou mentor de 2, vamos dizer assim, que também estão acompanhando. Mas eu costumo definir que o mundo é on demand. Né? Então, qual era o exemplo? Antes, a televisão era preto e branco. Então, depois ela virou colorida. Eu sabia que ia passar um determinado filme numa quinta-feira, às 10 horas da noite. Sim. Então, eu tinha que esperar para assistir aquele filme, tendo intervalo comercial, não tendo intervalo comercial, onde é, e simplesmente eu tinha que aguardar. Não adianta, eu não poderia fazer nada que
vamos dizer, antecipasse isso. Né? A única coisa que eu podia ter feito, se passasse no cinema, é ter assistido 2 anos antes no cinema, antes de estar disponível na televisão. Então, os tempos eram muito distintos. Né? Antes, nós éramos, por como o mundo era formatado, nós éramos acostumados a esperar a coisa acontecer. A gente tinha que, por mais que tivesse ansiedade, você tinha que aguardar. E se acontecesse alguma coisa e você perdesse, sabe Deus lá quando que você assistisse esse filme de novo. A não ser que depois de uma época você tinha já locadora, onde você podia pegar esse DVD ou a própria fita de VHS. Estou falando coisa que o pessoal de repente nem vai entender o que é. Não, esses dias eu contando para meus filhos que eu tinha que ouvir na rádio e gravar na fita cassete a música para poder ouvir de novo, eles questionaram tudo, né? Porque totalmente fora da realidade. Nós éramos totalmente reféns do meio. Não é que a música ou a fita ou o filme estava na fita. A fita era o único jeito de transmitir. Sim. Hoje a internet é o meio onde passa tudo isso com streaming e tudo mais. Então, como o mundo é mais on demand, eu acesso as coisas a hora que eu quero, acaba gerando um nível de ansiedade extremamente alto. Mesmo na empresa, eu tinha várias gerações, tinha a minha e outras, até os próprios ex que estavam lá, mesmo como estagiário, mas eu conversava com todos, sentava com todos para entender, porque ninguém sabe muito bem como começa. Né? Como que eu quero começar? Então eu já quero começar e tá aqui. Eu falo para mim, como exemplo, eu também me sinto em alguns procedimentos como se fosse da geração Z. Eu mudava de área a cada 2 anos. Tudo bem, o pessoal quer mudar a cada 1 ano de empresa ou de emprego, é uma coisa. Eu mudava a cada 2 anos, eu mudava de país. Então, eu mudei muito nos meus 36 anos. Quando a gente fala 36 anos, eu não entrei num quadradinho, fiquei naquele quadradinho como estagiário e daquele quadradinho eu virei presidente daquele quadradinho. Não, eu andei por vários quadradinhos dentro da empresa. Então, para mim, é como se eu tivesse, mesmo dentro da minha geração, eu já era meio inquieto, né? Vamos dizer assim, meio incomodado com algumas coisas. Para manter isso ativo, não tem outro jeito a não ser escutar muito. Não falo muito quando eu estou em casa, mas quando eu estou na empresa eu falo muito, né? Como vocês podem perceber aqui também. Mas eu também ouço muito. Né? Então, principalmente com os estagiários, com os grupos, às vezes eu era chamado para fazer apresentações também em algumas universidades. Eu acho que você tem que exercitar a audição. Né? As pessoas têm a tendência, pelo fato do mundo ser on demand, de falar sem entender efetivamente qual é a comunicação que está por trás. O que você quer? E isso se passa não só de geração, mas passa em outras culturas também. Eu também tive casos em outras culturas, com pessoas de outra geração, onde você falava algo, mas a comunicação tem sempre 2, o emissor e o receptor, o A e o B. Você falava com uma intenção, mas chegava lá de outra forma, chegava lá distorcido. Por mais que você falasse a língua, que você escrevesse. Por quê? Na comunicação depende do seu background. Quem está recebendo, qual é a experiência que você teve, o que você viveu. Uma palavra, para mim, pode significar uma coisa, mas para você pode significar 3 ou outras coisas distintas. E isso acontecia sempre em projetos internacionais que eu participava. A primeira coisa que eu fazia quando juntava o grupo, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, não é o escopo do projeto está definido, o nome, está tudo bonitinho. Glossário. A pessoa chegava a olhar, por que glossário? Quando alguém falar esta palavra, tem que significar para todo mundo a mesma coisa, porque senão começa a ter má compreensão. Eu imagino uma coisa e você imagina outra. Eu tinha uma palavrinha assim, sales planning, sempre em inglês, alguma coisa. Sales planning, planejamento de vendas. Automaticamente nós entendemos como vendedor quantas coisas eu vou vender por mês. Se você falar isso para uma pessoa do headquarter, sales planning para ele significa quanto você pediu de produção, quanto te deram de produção, quanto chegou no teu país, quanto você vai vender para o concessionário, quanto o concessionário vai vender para o cliente final. Wholesale, retail. Então, eu entendo que é planejamento de vendas, mas para que esse planejamento de vendas aqui aconteça, tem mais algumas coisas que tem que acontecer por trás. Se você não definir essas regrinhas no começo, no meio do caminho só dá confusão. Então, eu acho que isso transcende gerações. A gente tem que ouvir o que os nossos filhos falam, o que esse pessoal novo, para entender o que é que a gente pode fazer. Nós temos mais experiência que isso. Um dia eles vão ter também.
Cara, assim, como falei, cada vez é uma aula, né? Não tem como falar que não. Eu só queria que essa experiência do glossário a gente acabou de implementar. Porque média de idade nossa da unidade de produção, desenvolvimento e tecnologia é 25 anos, não bate 26 anos. E a gente tá passando essa mesma dor. Que é o glossário, ainda mais quando mistura tecnologia com finanças. Aí você tinha outra realidade. E é uma experiência que para nós foi realmente muito produtiva nisso, de ter desenvolvido esse glossário para colocar todo mundo na mesma página, né? Exatamente isso. Quebrar essa barreira de comunicação entre as gerações. Todo mundo entender a mesma coisa. E isso, para qualquer empresa, para qualquer tamanho, para qualquer... Se você chega em qualquer empresa, uma empresa que tem 2 pessoas, ou uma que vai ter 20 mil, se você um dia for fazer toda uma avaliação de qual é o problema, de onde nasce, o que vem, o primeiro problema que aparece, comunicação. Sempre aparece. Porque junto com a comunicação tem expectativa, tem uma série de coisas que vão juntos dentro disso. Quando você não alinha isso, a chance de a coisa não caminhar para o lado que você quer é altíssima. A gente viu isso na pandemia, né? Os casais que não se viam passaram a morar junto e os problemas de comunicação que se tiveram em função disso reflete todo esse contexto que você está colocando, que né? Se comunicar significa entender o lado do outro, avaliar, não é só seu lado, tem um lado dele também. Sim. Qual é o impacto? Os nossos filhos não são iguais e foram criados pelo mesmo pai. Eu e minha esposa, o mesmo pai e mesma mãe criaram, né, as 2 pessoas. E são 2 pessoas distintas. Sim. Por quê? Foram em épocas distintas, talvez em países distintos, né, em realidades distintas, em condições financeiras distintas. E tudo isso vai ajudando a receita, vai mudando o caldo. E eu vejo assim, o jeito que os filhos absorvem o conhecimento de forma distinta, né? Eu lembro que eu vi o meu mais velho estudando de forma tradicional, com livro. O mais novo vai eu ia falar já um palavrão aqui, mas ele vai no TikTok buscar informação. Eu falei, cara, como você vai verificar se isso é verdadeiro? Vai no chat GPT, faz a pergunta lá e já vem a resposta. É outra realidade de como a gente tem que aprender a lidar também, de administrar e direcionar. Tá falando de filho, mas eu também entendo que isso reflete a time. Serve pra tudo, né? Por tecnologia eu vejo muita galera utilizando o ChatGPT, query, automatiza, mas não para também para interpretar aquilo que está sendo dada a resposta, né? Exatamente, esse era o ponto que eu ia levantar, porque uma coisa é você colocar e assumir que aquilo que está sendo respondido está perfeito e é ok com aquilo lá. Você tem que ter o discernimento, né, porque você é bombardeado por uma série de informações a todo instante. Então, o que é verdadeiro ou não? Verdade é sempre meio relativo, né? A verdade existe a minha, existe a sua, existe a que nós vemos, cada um do seu lado, né, olha tudo isso, mas a interpretação, buscar esses dados, para mim, esse é o mais perigoso, né? Porque a internet está lá para ajudar. Não é ela que tem, no meu ponto de vista, não é ela que vai ensinar valores para o seu filho, não é ela que vai ensinar nada disso. Quem ensina são os pais, né, que dão os valores, que dão a educação. Então, pode ser, sim, um meio para ele acessar, mas não pode ser o dono da verdade. A gente tem que estar presente. Sim. É a mesma coisa com os times, né? Cara, a gente tá chegando pro final, infelizmente, porque vou te convidar para vir de novo, pra gente conversar, tem muita história pra gente conversar. Mas para mim foi uma honra ter aqui contigo e assim, ter essa tua visão do estagiário ao CEO, esse ponto que você colocou dessa transformação, a cada 2 anos você se pivotou. É algo que eu admiro e eu acredito muito nisso. Se a gente não tiver essa autocrítica de não, tem que mudar, a gente vai ficar parado. Algo que para mim, eu me identifico muito. Aí se fosse o Carlos de hoje, falar pro Carlos lá de trás, que conselho você daria para você se você pudesse voltar no tempo? Se você pudesse entrar num DeLorean agora, voltar... Voltar lá atrás? Sem criar vou dizer, um futuro paralelo, exato, né? Sem mexer com isso. Basicamente 2 coisas. Para mim, por mais que a gente fale, né? Você fala dentro da carreira, né? 36 anos, então CEO, presidente e tudo mais, mas algumas vezes eu duvidei de mim mesmo. Né? Eu tive outras pessoas, né, que me empurraram um pouco mais, seja fora do trabalho
ou dentro do trabalho, algumas vezes acho que eu duvidei muito até da minha capacidade. E se eu pudesse falar alguma coisa, eu ia falar para mim para acreditar um pouquinho mais do que eu era capaz. Eu cheguei a duvidar de algumas coisas. Não estou dizendo que isso né, não impactou, porque eu acabei chegando, mas não foi algo que eu um dia sonhei ou almejei. Eu falei, vou chegar nessa empresa, entrar aqui, e amanhã vou ser o presidente e vou sentar ali naquela cadeira. Não foi. Foi caminhando e foi acontecendo. Mas eu acho que esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que tinha que ter aproveitado um pouquinho mais a jornada. Eu falo para todo mundo que o importante não é chegar. A viagem não é importante, não é chegar dentro do objetivo, é curtir a viagem. E eu acho que eu podia ter curtido um pouco mais. Às vezes eu deixei de lado, deixei me atropelar, óbvio, por pressões, por uma série de coisas que vão acontecendo no meio do caminho, que se eu pudesse, eu faria, acho que mais tranquilo, podemos assim dizer. Se eu pudesse falar para ele, falar, keep calm. No fim, tudo vai dar certo. E eu vi isso de uma pessoa do headquarter, falou uma coisa que chamou a atenção, que você me disse uma vez, e que eu uso como mantra meu. Falou, no fim, tudo vai dar certo. Se não deu certo, não é o fim. Muito legal, muito legal. Outra aula aqui com você agora, né? E, cara, pra gente fechar, acima de tudo, você é um exemplo de executivo para todo o mercado. Não tem como falar, tá em tudo, teu sucesso. Qual que é o skill que você entende que, olhando hoje, você enxerga que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos? Qual que é o skill que você recomendaria para as pessoas irem atrás para desenvolver? Porque, assim, uma coisa é carreira, né? A gente vai lá estudar, o conhecimento acadêmico, beleza. Skills e soft skills que a pessoa, beleza, tem que aprender, deveria estar atento para evoluir como executivo um todo, mas que depende da pessoa desenvolver isso. Você vai fazendo como pessoa, na tua vida como um todo, mas é adaptabilidade. Não é só mudar de país. A situação muda dentro da sua casa. Então, você está solteiro, você se casa, você tem que se adaptar, é outro ritmo de vida, você vira pai, ou seja, vão acontecendo uma série de coisas. E eu acho que o pessoal, de uma forma ou de outra, não se prepara para isso. E o brasileiro, ele é extremamente adaptável. Por quê? Porque a nossa situação, nosso dia a dia exige isso. Muitos dos executivos das multinacionais, de maneira geral, vieram para cá. Muitos executivos que se tornaram presidente, CEO, se tornaram depois de comandar a Operação Brasileira. Por quê? Porque a Operação Brasileira, com a situação de juros, com a situação de inflação que a gente já teve no passado, explicar para alguém como é que se vivia. Às vezes as pessoas perguntavam, da minha vida, eu troquei 5 vezes de moeda. Cruzado, Cruzeiro Novo, Real não trocou. Meu filho, dentro da minha casa. Para mim, quando eu falo para ele de uma outra moeda, se o Brasil já teve outra, eu tinha que mostrar as outras. Então, nós somos submetidos a realidades diferentes. Quando eu fui para a Europa, eu olhava e via aquela fila, acho que foi em 2002, quando entrou o euro. Então, você via na televisão aquela fila para trocar marco alemão por euro. Você olhava para aquilo e falava, o que as pessoas estão fazendo? Falou, dinheiro, quantos dinheiro tinha na mão? Corta 3 zeros, corta não sei o quê, põe isso, dá outro nome. E a gente vivia com isso. Então, nós fomos criados nesse mundo meio caótico. Então, a gente se adapta fácil e rápido. Isso é algo um pouco do brasileiro e que, por isso, muito executivo saía, ou as montadoras, seja dos Estados Unidos ou da Europa, mandavam o pessoal para cá para viver isso, como que é administrar e caminhar dentro disso. Mas essa nova geração, de um jeito ou de outro, meio que perdeu esse tipo de coisa. Nós fomos submetidos a esse tipo de situação. E como eu falei, meu filho, desde que nasceu, é real. Sim. Ele só conhece uma moeda. Eu já conheci 5. Então, algumas coisas você vai perdendo no meio do caminho. E você tem que colocar determinadas situações para aprender com isso. Porque nós vamos precisar. Nós estamos e hoje você vê muito questionamento. Você falou agora há pouco, por exemplo, o problema da bateria, dos automóveis e tudo mais. Nós estamos falando de celular há mais de 25 anos. Eles têm também bateria. Alguém já discutiu alguma coisa para onde essas baterias foi? O que o automóvel tem diferente? Só porque a bateria é um pouco maior? Sim. Então a preocupação veio agora de uma maneira distinta. Eu não estou aqui criticando ninguém no processo, mas
vale as perguntas para um lado, vale também para o outro. Nós nos acostumamos com isso. Mas todo mundo que comprava um celular, antes vinha era um tijolão. Celular era símbolo de status, a gente pendurava na cintura para mostrar para todo mundo. Linha telefônica, se tinha fila de espera para comprar. Exatamente. A gente hoje não pode pôr nem na mão, porque infelizmente a nossa condição de segurança não permite. Mas para mim é isso. Os jovens, eles têm que, primeiro, eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas baixa ansiedade. Dentro de qualquer organização, a organização não é on demand. Não é apertar um botão que vai ser. Algumas coisas que eu usava bastante dentro da empresa, quando a gente começou todo esse processo de mudança cultural. Primeiro, aumentar o fluxo de informação para todos, de uma maneira geral. Por quê? Porque a informação gera conhecimento. E conhecimento gera comprometimento. E se eu quero mudar alguma coisa dentro da empresa e eu não tenho o pessoal comprometido, será que a informação que precisa chegar está chegando? Será que todos entendem que todos podem levar a empresa adiante ou simplesmente segurar esse processo? Então, nós compartilhávamos os nossos números de venda, os nossos resultados, dentro de um controle, é óbvio, e também tem que ter confiança, porque algumas informações, você fala assim, a primeira informação que a gente discutir internamente, que todos sabem, aparecer em algum lugar que não deveria ser, ou seja, fora da empresa, para o fluxo de informação. Então, você começa também a ter mais comprometimento e, para mim, o empoderamento, né? O empowerment. Ou seja, não é o presidente que é responsável por fazer a coisa funcionar. Todos nós somos responsáveis. Eu tenho minha função, eu tenho meu cargo, né, que foi dado, para poder comandar e controlar tudo isso, mas todos nós jogamos juntos. Então, se eu tenho o poder, você também tem o poder. E você, dentro das suas limitações, acho que você tem que assumir essa responsabilidade. Para mim, eu acho que é isso. Não dei nenhum específico, mas adaptabilidade e empoderamento. Outra aula. Carlos, queria agradecer, amigo, a tua participação, a tua generosidade aqui com a gente, aqui, ter compartilhado tudo, um pouco da tua trajetória. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer aqui, em nome da ID Trust, a todos os participantes. Foi enriquecedor pra gente conhecer um pouquinho de você, da tua história, poder compartilhar e da tua visão de mercado e trabalho, tá? Não. Muito obrigado. Queria te deixar com uma lembrancinha aqui, a cervejinha. Opa, que a gente seu faz. hobby. Tem que curtir a jornada, né? Exatamente. Então, tem que curtir a jornada. E nós não somos só uma coisa, nós somos muitas coisas. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar, porque daqui você aprendeu também a fazer muitas coisas. Me ensinou a ter paciência. Me ensinou a ter paciência, que a gente não pode acelerar o processo, mudar. Não adianta. A cerveja realmente me ensinou a ter paciência e esperar cada fase acontecer. Então, aquilo que eu falo do on demand, não adianta você querer que a cerveja esteja pronta no dia seguinte. Não ela não vai estar. Existem alguns processos no meio do caminho que tem que ser respeitado. E aquilo que não dá para ser mudado, simplesmente aceita. Boa, muito bom. Uma outra aula. Mais uma vez, amigo, muito obrigado. Imagina, obrigado pelo convite novamente.